Sejam bem-vindos ao Área Comum Pod, o podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo, liderança, conexões, pessoas e muito mais. Nós estamos nas plataformas do YouTube e também no Spotify, então, por favor, nos sigam, compartilhem, nos ajudem a fazer acontecer, né? E como eu sempre falo, a cada episódio aqui a gente tenta manter a régua lá no alto, né? Ou na mesma altura dos anteriores ou para mais. E isso está acontecendo. É muito legal quem a gente vai receber hoje, um assunto muito, muito bacana. E para me ajudar a receber esse convidado especial, comigo está o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Rafael. Legal, obrigado, Rodrigo. Rodrigo, membro da nossa confraria Área Comum. O Rodrigo é vice-presidente de condomínios do Secov Floripa, diretor da Exato Condomínios, conselheiro da Asdesk e apaixonado pelo mercado imobiliário. É isso aí. Não faltou nada. Não faltou nada, é isso aí. E membro, um dos mais novos membros da confraria Área Comum, onde a gente faz isso, fomenta, traz conexões, mas a gente gosta de falar de pessoas, de liderança, de negócios. E o nosso convidado de hoje, para falar sobre um case de sucesso, uma marca, é muito interessante falar, que é a Pedra Branca, né? Que é o Marcelo Bonassi. Marcelo, obrigado. Ô, querido, prazer estar aqui contigo. Vamos conversar, né? Importante saber que a gente já é amigo de longa data, então a gente tem uma relação íntima aí que a gente vai ter que tentar separar e fazer uma conversa, levar para uma linha aí legal para passar para todos aí um pouquinho do que a gente vem fazendo na Pedra Branca desde 99. Está transformando lá uma fazenda familiar do Dr. César Gomes, fundador da Porto Belo, num case hoje imobiliário aí, nacional e até internacional. A gente recebe gente de tudo que é lugar do mundo aí para ver o que a gente vem aprontando lá na Pedra Branca. Show, nós vamos falar sobre isso. O Marcelo é gestor da área de negócios da Urbana, que a gente vai explicar porque hoje é Urbana, né? Mas era um sonho, um projeto que virou exatamente. Que virou uma empresa. Virou uma empresa, virou uma marca, né? Que é um conceito, né? Eu sempre costumo fazer uma pergunta primeiro. A primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados especiais é quem é o Marcelo Bonassi, né? Isso, Marcelo Bonassi. Bonassi. Quem é o Marcelo Bonassi? Além de péssimo zagueiro do futebol, quem tu és? Além de um péssimo zagueiro e torcedor do Avaí, eu sou um manezinho da ilha de 3 gerações, apaixonado aí por futebol, por gente, fazer amizade e trabalhar com venda. Eu acho que venda casou muito com o meu perfil, porque eu gosto de gente, né? Acho que vender e contar uma boa história, que a gente tem essa boa história para contar na Pedra Branca, acho que todo vendedor sonha com isso. Todo vendedor tem boa lábia, né? Exatamente. Pelo menos parte desse Mas pressuposto. No bom sentido, no bom sentido, evidentemente. Então, legal, Marcelo. Para terminar a tua história. Não posso me apresentar sem dizer que eu sou o pai do João Gabriel, que é meu filho, 7 anos, é o que me motiva aí a levantar todos os dias aí para sempre melhorar e entregar o melhor para ele. E marido da Janaína, que é minha esposa aí há 17 anos. Tu já vem do mercado imobiliário há muito tempo, né? Eu já venho do mercado imobiliário, eu só fiz isso a minha vida inteira. Eu entrei com 19 anos numa imobiliária aqui da cidade e depois prestei serviço aí para a família Gomes, para Pedra Branca, e há 8 anos eu venho trabalhando junto com eles nesse desenvolvimento desses projetos, não só na Pedra Branca, como aqui onde a gente está, com esse estúdio aqui no Passeio Primavera. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho porque tem muito assunto. E agora a gente tem um novo desafio de fazer mais um passeio, que é o Passeio Sapiens, lá no norte da ilha, né, para ativar um bairro planejado que nasceu junto com a Pedra Branca, que o Sapiens nasceu em 99, e está precisando da nossa ajuda, e a gente está indo para lá. Mas não conta essa novidade ainda. Para ativar aquele lugar, que vai ser um lugar bem especial. São espaços novos de um conceito único que estão se espalhando por aí, né? E a gente vem do mercado imobiliário, né? Condominial, basicamente, mas imobiliário de uma maneira geral, né, Rodrigo? E a gente conhece, a Pedra Branca lá final da década de 90, né? Para quem não sabe, a família Gomes tinha uma fazenda lá, 250 hectares. Eu estudo o assunto para falar. 250 hectares. E aí eles tinham um sonho de transformar e criar um bairro inteligente, um bairro, planejamento, né? A gente sempre recebe nossos visitantes lá na Pedra Branca e a gente faz muito isso de contar a história da Pedra Branca, que a gente sempre começa com isso, né? Que tudo partiu de um sonho, é verdade, partiu de um sonho do Dr. César e do Valério Gomes, de transformar uma fazenda familiar num lugar diferente para se viver. E a nossa âncora inicial foi trazer a educação, trazer a Unisul,
Foi o primeiro grande parceiro, exatamente, né? Exatamente, recapitulando um pouquinho, né? Lá em 99, a Palhoça era o município da Grande Florianópolis com menor PIB. Né? Tinha 40 mil pessoas que saíram da Palhoça para atravessar a ponte para trabalhar em Florianópolis. Então, quando o Valério teve essa ideia de transformar aquela fazenda num produto imobiliário, já se sabia do desafio que a gente ia encontrar. Pô, mas é uma visão, hein, cara? A Palhoça ela foi sempre uma cidade de passagem. Né? Uma cidade onde as pessoas pousavam e depois seguiam viagem. Exatamente. Ou, de fato, onde moravam, mas se deslocavam para trabalhar é isso mesmo. Na capital, né? Na parte maior. E hoje, cara, é uma referência dentro da Palhoça. E na década de 90, a expansão imobiliária na Grande Florianópolis estava fervilhando, estava explodindo, porque Florianópolis não comportava mais ninguém desde aquela época. E aí, pô, sacada a visão. E a gente também teve uma... O Valério, né, um visionário realmente, ele conseguiu ver uma oportunidade de criar uma centralidade na área continental de Florianópolis que até então não tinha. Né? Tirando ali coqueiros, aquela hora era sempre pra cá, que tem né? uma via gastronômica, não se tinha uma centralidade na área continental. Então, acho que por isso que a gente fala que tudo nasce num sonho, mas a gente tem que sonhar alto. A gente sonhou sim que a Pedra Branca se tornasse esse bairro referência, essa centralidade da área continental, e hoje, depois de 25 anos, a gente acredita que a gente se tornou. Né? Hoje, o principal bairro que tem na área continental de Florianópolis é a Pedra Branca. Não tenho dúvida, cara. Eu tinha o meu primeiro imóvel foi ali no Pagani, na segunda etapa do Pagani, do lado. Cara, quando eu fui visitar ali o passeio, quando as coisas começaram ali, muita gente ali da Palhoça dizia que eram loucos que estavam construindo ali. Porque o próprio padrão era completamente diferente de todo o município. Claro, cara. E lembro muito bem, assim, como estava sendo feito a pavimentação das ruas, o tipo de material que era utilizado. Então, era tudo muito nobre, até para a própria região. Então, era algo que os próprios munícipes ali não acreditavam, cara. Sim, sim. E aí, de repente, aquela visão, que já era com certeza nenhuma, sem dúvida nenhuma, não só um sonho, era uma visão mesmo, o negócio, de repente, começou a tomar uma proporção. E hoje, tu vê que qualquer empreendimento que sai lá, cara, 5 dias ele está 100% vendido, 3 dias ele está 100% vendido. A gente acabou de sair de um lançamento, acho que é um case que valeria um podcast para falar só da estratégia de venda que a gente adotou. De qual dos dois? O Pátio das Artes? O Pátio das Artes. Bom, mas teve um que eu já achei fantástico ali, o Reserva. O Reserva da Pedra a gente vendeu ofereceu para alguns amigos. Eu sei. A turma dormiu na fila para comprar os lotes. Não eram lotes baratos, né? Na época, a gente vendeu em 2019, o valor do metro quadrado de terreno lá na Pedra Branca estava R$500 o metro quadrado, a gente vendeu por R$1.000, então era o dobro. Né? Os corretores não acreditavam que a gente conseguiria vender 3 vezes mais. E a gente vendeu 555 lotes em 3 horas. Foi surpreendente o resultado. E esse último agora, Pátio das Artes, como é que foi? Quantos lotes e quantos apartamentos vendidos? O Pátio das Artes é uma história diferente, né? Porque é um empreendimento vertical, é um condomínio, né? A gente chama lá na Pedra Branca de pátio. Todos os empreendimentos verticais, os prédios que a gente faz, a gente chama de pátio. Então é uma questão conceitual de urbanismo, quando a gente chama de pátio, porque a gente fala que os nossos empreendimentos eles não têm fundos. Então, a gente pega uma quadra inteira e constrói 4, 5 edifícios para conformar essa quadra inteira. Como é o Pátio das Flores. Exatamente. E o conceito urbano, para a gente desenvolver não só uma torre, sim uma quadra, é exatamente para que a gente consiga ter essa fachada ativa. Não obrigatoriamente precisa ser dessa forma, construir uma quadra inteira para ter a fachada ativa. A fachada ativa pode se ter em qualquer edifício, qualquer empreendimento. Mas a gente acha que dessa forma fica interessante, porque a gente coloca nossos empreendimentos que conversa com a calçada, ou é apartamento jardim, que lá na Pedra Branca a gente consegue ter isso, coisa que tem em vários lugares do mundo, mas no Brasil, quando a gente fez isso há 10 anos atrás, o apartamento jardim, para quem não sabe, é o apartamento térreo no nível da calçada. Exatamente. Garden é gourmet. E o morador ele pode entrar tanto pela calçada quanto pelo pátio interno do condomínio. Pela área comum do condomínio. E o conceito disso é que a gente fazendo essa fachada ativa e tendo esses apartamentos jardins, ele empresta segurança para a calçada. Então, os moradores, né? Imagina uma pessoa caminhando lá com o seu cachorro, com o seu filho no final do dia, e se vir alguém fazer alguma coisa com ele, ele vai poder gritar e tem um olhar do apartamento para
pessoas são próximas, né? E o inverso também é verdadeiro. Se tiver alguém dentro do apartamento, vai estar passando gente na calçada que empresta essa segurança para o apartamento. Isso, quando a gente fez lá 10 anos atrás, comercialmente a gente teve dificuldade para conseguir vender. Mas depois que foi comprovado que esse conceito realmente... Eu confesso que quando estive lá olhando, eu estranhei um pouco, realmente. Porque a gente tem essa muito ideia, aberto, cara, de que os apartamentos térreos eram os menos valorizados. Exatamente. Né? A gente Quanto conseguiu mais alto, melhor. Porque eles não faziam parte de um conceito inovador. E na Pedra Branca esse produto é tão desejado que nesse empreendimento Pátio das Artes, o térreo inteirinho, na esquina tem uma mercadoteca, como a gente tem aqui na Primavera, e o restante é tudo apartamento e jardim, porque é um produto muito desejado. Mas por quê? Porque foi testado mais de 10 anos no mercado. Até hoje, nunca teve uma ocorrência de insegurança num apartamento e jardim lá na Pedra Branca. E tu fala 10 anos atrás, 2013, acho que, se eu não me engano, foi entregue a primeira etapa, né? Exatamente. Que foram três prédios. A primeira etapa teve uma... Antes de falar de 2013, eu só queria completar essa história do Pátio das Artes, que eu acho que é interessante. Então, a gente lançou esse empreendimento, que é um pátio, são 5 torres, com 148 apartamentos diferentes. Isso para quem trabalha no mercado imobiliário, que vende imóveis, sabe da dificuldade que é de vender essa diversidade de plantas. E a gente conseguiu ter um resultado de 100% vendido em 6 dias. 6 dias, eu adotou toda uma estratégia. E também não é só a estratégia, porque eu acho que a receita desse sucesso é o momento que o bairro vive. Hoje o bairro é um lugar desejado. Né? Então a gente fala que a gente não monta mais estratégia para vender, e sim para ser comprado, que é o melhor dos mundos. Né? A gente tem mais cliente querendo comprar do que o produto que eu tenho para ofertar. E isso acaba acontecendo como aconteceu no lançamento anterior ao Pátio das Artes, que foi Reserva da Pedra, e agora com o Pátio das Artes. Então, cara, e assim... Não se via isso antes, e pelo menos de todo o mercado que eu acompanho, me parece que isso começou com vocês, essa questão do represamento de vendas, cara. Exato. Vocês criaram uma estratégia de represamento de vendas e a hora que largar o negócio ser já tá absolutamente... Hoje já tem várias outras consultoras, incorporadoras, seguindo esse mesmo processo que vocês implantaram, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer e que se prova cada dia que é sucesso. E realmente dá certo, e eu acho que é isso, né? Eu acho que é aliar vários fatores, não só não é só o represamento que dá o resultado, sim o represamento aliado a um bom produto num lugar desejado, entendendo também o mercado, colocando em oferta o que o mercado está pedindo no momento. Então, o Pátio das Artes a gente desenvolveu com vários escritórios de arquiteturas. Acho que esse é um processo também importante de falar, que na Pedra Branca... Me explica que é a história da charrete. Isso, que eu ouvi o Marcelo Gomes uma vez falando sobre isso, que é o... Enfim, o charrete nada mais acho que exemplificando bem, é um processo colaborativo onde a gente envolve várias áreas, pessoas com várias especialidades, e a missão é que em uma semana a gente tem que resolver 80% daquele problema. Então, aquela história que é melhor 2, 3, 4, 5 cabeças pensando do que uma só. Perfeito. E assim a gente acredita na Pedra Branca. Então, os nossos produtos imobiliários, não só produto, até no nosso dia a dia da empresa, a gente acaba fazendo charrete quase para tudo. Então, a gente vai tomar uma decisão, eu chamo lá o gestor de marketing, o gestor financeiro, e eu compartilho o meu problema. Às vezes é um problema comercial, um problema da minha área de negócio, mas a gente acaba compartilhando e, sem dúvida, o resultado sai melhor. E assim a gente faz também para os nossos empreendimentos imobiliários. Né? Então, o Pátio das Artes, a gente tem 3 escritórios de arquiteturas envolvidos, né? Porque a gente entende que assim a gente consegue entregar um melhor produto. Vem uma ideia de cada um, né? Vai ficar uma dica para um corte, hein? O que é uma charrete? No mercado. Boa, né? A charrete eu acho que é um capítulo também para a gente falar, mas resumidamente é isso. É envolver várias pessoas com várias especialidades, várias cabeças para encontrar a solução para um problema, para um projeto. E assim a gente faz na Pedra Branca. Falando de 2013, essa etapa da Pedra Branca... Primeiro a gente nasce lá em 99, né? Falar um pouquinho da história. Eu queria voltar um pouquinho para falar sobre o conceito. Até, me corrija se eu estou enganado, mas se baseou muito também na época nos estilos de povoados europeus. Sim. História de ir para a rua. Sim. As pessoas irem para a rua, se encontrarem, né? Mais ou menos por aí, né? Esse foi o conceito, né? Pessoas, bicicletas, rua... A gente fala lá na Pedra Branca, as pessoas que... A gente recebe muito arquiteto, estudante... engenheiro ou proprietários de áreas que querem desenvolver e fazer um negócio parecido com o que a gente está fazendo, e eles nos perguntam se a Pedra Branca nasceu lá em 99 dessa forma que ela está hoje. E a resposta é não. Né? A Pedra Branca não nasceu com todos esses conceitos que a gente aplica hoje. A Pedra Branca, como
como a gente acredita que é na vida, a gente está em constante evolução. Então, lá em 99, a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente faria um produto imobiliário naquela fazenda, que até então ela estava sendo ocupada desordenadamente o seu entorno. Aí ser engolida ali. Exatamente. Então, ou a gente venderia porteira fechada para alguém que quisesse comprar a fazenda, ou a gente transformaria num produto imobiliário. Pô, a família Gomes é uma família de empreendedores, Dr. César, fundador da Porto Belo, né? A gente tem várias outras grandes empresas no nosso grupo, a Multilog, e a gente decidiu em fazer um produto imobiliário naquela fazenda que ficava no interior do município de Palhoça, porém, a gente via alguns potenciais naquela área, como criar essa centralidade na área continental que até então não tinha, a proximidade da Pedra Branca que ela tem aqui com o centro de Florianópolis, com o aeroporto. Então, era uma área promissora, mas que até então, naquele momento, tinha muitas dúvidas. E só um grupo de empreendedores como o Valério, como o Marcelo, como o Dr. César, para ter essa coragem de empreender lá em 99 e ir para o mercado com esse produto imobiliário. Sim. Que até então a gente ia vender terreno no interior do município de Palhoça. Mas a própria ideia já foi diferente, porque naturalmente com uma área daquela, o pessoal pensa que vou lotear, fazer um loteamento padrão, ou 2, 3, fazer que vai se conectando um no outro, que é o que a gente vê. E não, cara, vocês começaram... E a gente começou... Pensando ao contrário. Vou criar um centro onde a partir dali vai se construindo... A gente não queria, lá no início, né, em 99, quando a gente começou a desenvolver, a nossa âncora foi a educação. Então, a gente doou um terreno no centro da fazenda para a Unisul. Foi o primeiro grande parceiro, foi, né? Foi o nosso grande parceiro e o primeiro que batizou o bairro de Cidade Universitária Pedra Branca. Até hoje, o nosso CEP na Pedra Branca é esse, por causa da Unisul. E a contrapartida da Unisul era criar o campus, né, no ano seguinte lá, assim aconteceu. E a gente, na primeira etapa de 2000 até 2005, que a gente assinava como cidade universitária, foi um sucesso. A gente começou a lotear as áreas de colina lá na Pedra Branca. Tu conhece lá, o Irani também conhece. E a gente começou a lotear a área de colina que era mais atraente para as casas. E foi um sucesso de venda de 2000 até 2005. A gente vendeu todos os lotes, mais de 2.000 lotes vendidos. Ali já começou a se estabelecer um alto padrão, né? Já começou, mas a gente queria, desde esse momento, que a Pedra Branca não fosse um bairro só residencial. Exatamente pelo que eu comentei lá no início, que saiu 40 mil pessoas todo dia da Palhoça para trabalhar em Florianópolis. Então a gente queria que as pessoas lá pudessem morar e trabalhar. Comércio, lazer, moradia, educação. Nesse momento ainda não tinha todo esse conceito, mas tinha um conceito sim que a pessoa... Eu queria que ela morasse e trabalhasse. Para isso, a gente desenvolveu a área residencial, tinha a Unisul, e desenvolvemos também uma área que a gente chama de Tecnoparque. Que seria uma área industrial para ter as empresas, que a gente sabia que as empresas gerariam demanda residencial e vice-versa. É aquela parte da entrada pelo Jardim Eldorado ali? Exatamente. Aquela área industrial, quando tu vai chegando lá na Pedra Branca, à direita, é uma área industrial que a gente fez no início do desenvolvimento do bairro. Ali já mostrava como eu queria que aquele lugar fosse residencial e comercial. E a gente deu essa virada, que o Irani comentou em 2013, que daí foi o que a gente tinha uma grande dúvida, depois desse primeiro sucesso, no que fazer na área central da fazenda, que era a várzea da fazenda, que é onde a gente perdia os cavalos, a gente perdeu o carro lá, que atolava. Então era uma área que estava a desenvolver, era menos atraente para casa. Foi quando o Marcelo e o Valério leram um livro chamado CNU, Congresso de Novo Urbanismo. Isso. E daí eles se empolgaram, gostaram muito, quase tiveram a certeza do que fazer. Saíram para conhecer um pouco. Mas para ter a certeza eles foram viajar, foram para os Estados Unidos, foram nesse congresso, foram na Europa. E o Marcelo e o Valério voltaram dessa viagem com a certeza do que fazer lá na Pedra Branca. Pô, eu quero desenvolver uma cidade com esses conceitos de novo urbanismo, uma cidade voltada para as pessoas. Até é importante falar, porque muita gente, quando fala em Pedra Branca, as pessoas pensam no passeio. Isso. Só que é muito mais do que isso, né? Tanto é que o passeio é um dos projetos... É um dos produtos que a gente desenvolve, que eu vou comentar aqui também. E essa primeira etapa, que teve os primeiros prédios ali e tal, e aí saiu logo em seguida o passeio, uma referência grande que eu sei que até hoje, eu acho que até na comemoração de vendas eu vejo que vocês usam aquela... Como é que você chama aquela praça? Espelho d'água, né? Isso, a nossa marca, a gente tem aqui na Primavera também. Isso. E a gente... Mas é um a gente produtos, vai ter, né? nos endereços que a gente desenvolve, vai ter sempre um espelho d'água. É uma assinatura aqui no Passeio Primavera é muito legal, no entorno dela ali, pessoal, um lugar. Criançada usa muito. Irani, a gente faz isso porque
a gente entende que um bairro gostoso ele precisa proporcionar o encontro. E a praça é esse lugar de encontro. Né? Então, estás comentando da praça, mas tudo que a gente faz com esse capricho de uma escala humana para que o lugar seja atraente. A gente fala que na Pedra Branca o nosso principal foco mesmo, energia que a gente gasta é para melhorar as áreas públicas. Porque se a gente deixa a área pública atraente, ela se torna segura. Que é o que acontece lá na nossa Praça da Pedra Branca. Né? Agora, nesse processo de lançamento do Pátio das Artes, eu ficava com a loja aberta até 11 horas, meia-noite. A gente fazia evento para receber os clientes. E os clientes se surpreendiam porque essa nossa loja fica em frente à praça. E era, 9 horas, 10 horas da noite, tinha criança lá de 7, 8 anos jogando bola, brincando sozinha, e eles perguntavam, onde é que estão os pais dessas crianças? E às vezes os pais poderiam estar até perto e de repente estavam em casa. Por quê? Porque o bairro consegue entregar essa sensação de segurança porque a gente faz uma praça gostosa que as pessoas permanecem lá. Então, se tem gente, o lugar é seguro. Né? Não adianta fazer uma praça muito bonita e às vezes numa escala que não é humana, faz uma praia. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que é um exemplo que a gente está vivendo agora no centro de Floripa e é fácil de materializar. A gente tem na Beira-Mar a Praça Celso Ramos, que é aquela praça ali perto do Shopping Beira-Mar, uma praça linda, né? Referência na Bienal, exatamente, a Bienal de Barcelona. Grande empresa nossa aqui, o que eles adotou, é linda. Desenhada por uma das parceiras de vocês, que é a Juliana Castro, né? Daí tu estás comentando essa praça que eu quero dar a referência, contrapondo da Praça Celso Ramos. A Praça Celso Ramos é aquela praça grandona que fica ali no lado do Shopping Beira-Mar. Sim, perfeito. Que tem Frei Caneca de um lado e a Beira-Mar do outro. Aquela praça ela é uma praça muito grande. Né? Ela é linda, o paisagismo está super bem cuidada, mas passem lá e vocês veem gente permanecendo naquela praça. Sim. E o porquê que não permanece? Porque ela não é bem feita? Não é isso, é porque ela não tem uma escala humana, não te dá um aconchego. A Juliana Castro, essa praça que eu quero comentar, que é a praça que foi feita na frente do Shopping Beira-Mar. Na esquina da Mauro Ramos ali. Forte Santana. Isso, Forte Santana. E a Juliana, ela é uma fera nossa, né? Uma parceira desde sempre, fez a nossa praça lá da Pedra Branca, e ela fez aquela praça na frente do shopping, uma praça menor, né, com aconchego que a gente vê agora, e também tem vida, né, isso também é importante, a gente defende muito isso, aquela praça tem um grande benefício, que tem uma operação gastronômica lá. Ali, então empresta essa vida toda tudo lá para aquela praça. Trazer pessoas para cá. A passagem só da praça, que eu acho que é super legal de falar, lá na Pedra Branca, a nossa praça foi desenhada, a Juliana Castro ficando de um lado da praça e o Valério Gomes do outro, e ela falava, Valério, aí tá bom, aí eu estou conseguindo enxergar o teu rosto, então aqui é uma escala humana. Ah, que legal. Né? Isso daí é uma escala que eu consigo te ver, eu consigo ter essa intimidade. Cara. Tudo sempre pensado, né? Sim, Tudo muito pensado, não foi assim à toa. E como tu dissesse, o projeto era inicial, mas as coisas vão acontecendo e o céu é o limite. Vai transformando. Então, eu estava comentando ali. Nunca se abandona o foco inicial, que é um projeto diferenciado. Até cito, desculpa te cortar, Sim. Lá em 2010, se eu não me engano, o showroom que teve na época lá, já foi um case, já foi um exemplo de sustentabilidade. Eram aços recicláveis usados na estrutura. Tinha usina solar, gás ecológico, Exato. Iluminação diferenciada. Até o próprio showroom já tinha um diferencial, uma pegada diferente, né? Nesse momento, era um momento de transição também da cidade universitária. A gente começou a assinar a empresa nesse momento como Pedra Branca Cidade Sustentável. E a gente inaugurou em 2010, que o Irani está comentando, o nosso showroom de vendas. Na época foi um barulho aqui na cidade. Era um showroom de vendas com mais de 1.000 metros quadrados. Tinham 4 apartamentos decorados. Eu visitei. E nesse showroom a gente queria mostrar para o mercado o que a gente ia empregar de sustentabilidade nos empreendimentos. E a gente brinca, né? É uma brincadeira, mas é verdade, que a gente tinha nesse showroom de vendas a 8ª maior usina solar do Brasil. Só existiam 8 usinas solares. Essa é a brincadeira. Mas a gente estava inovando, a gente estava mostrando para o mercado o que a gente queria empregar nos produtos imobiliários. E foi quando a gente começou a construir o primeiro pátio, que é o pátio da Pedra, que é o primeiro pátio que a gente construiu lá na Pedra Branca. A gente leu um livro, Irani, que daí mudou a nossa forma de pensar e desenvolver a cidade, que é o livro chamado Cidade para as Pessoas, do arquiteto dinamarquês Jan Gehl. O Valério leu, o Marcelo, a gente se apaixonou tanto pelo livro que a gente ajudou a traduzir esse livro para o português. Ainda bem que falasse o nome dele, porque eu ia falar errado. Eu anotei aqui o nome dele. E a gente, assim, Jan Gehl. E a grande contribuição do Jan Gehl, a gente contratou o escritório dele para nos prestar uma consultoria.
e veio da Dinamarca, o Ulrik, que era um dinamarquês, até já faleceu cedo, mas era uma fera, um arquiteto fera demais, que ele veio ele fez uma intervenção na nossa rua compartilhada que a gente tem lá na Pedra Branca. Para quem conhece, que vai conseguir materializar mais o que eu vou falar aqui, mas a nossa rua compartilhada não era daquela forma que tu conhece. Ela era uma rua que tinha uma calha de rolagem de carro, 2 carros de um lado, 2 carros para o outro, tinha uma calçada de 3 metros de largura em cada lado e tinha palmeiras imperiais plantadas, enfileiradas de ponta a ponta. E daí esse dinamarquês veio para cá, estava conversando com o Valério, com o Marcelo, e daí o Valério mostrando, pois daqui é a minha rua aqui que a gente vai fazer, a nossa rua principal, aqui tá os pátios, isso, aquilo, a gente vai fazer um open shopping, e pô, a gente está se inspirando no livro que a gente leu, do Jan Gehl, Cidade para as Pessoas. O dinamarquês ouviu e depois começou a pontuar algumas coisas que a gente tinha naquela rua principal que já estava feita. Isso é uma passagem legal que mostra quanto a gente se preocupa em fazer o melhor, não importa se a gente errou. Se a ideia é de também a gente vai lá e refaz. Então a rua estava pronta e ele começou a pontuar. Tá, Valério, tu queres uma rua acalmada, que os carros passem devagar, ou tu queres uma rua larga? Uma rua que os carros passem rápido. Daí o Valério, pô, eu quero uma rua acalmada, né, que os carros passem devagar. Daí ele falou, pá, tá bom. E tu prefere assim, pô, tu não falou que a estrela do teu bairro é o pedestre, então por que a gente está dando uma calçada de 3 metros de largura para cada lado? E deu uma outra coisa que ele pontuou também. Pô, essas palmeiras imperiais plantadas aqui, elas são muito bonitas, mas elas não são para o ser humano, não é para a pessoa ficar abrigada embaixo dela, porque ela é um poste com umas flores lá em cima, ela não te gera uma sombra. E daí ele começou a apontar o que a gente deveria fazer naquela rua para aplicar os conceitos desse novo urbanismo que o Jan Gehl tanto acredita, que a gente também acredita muito. Então ele falou, pô, eu, no lugar de vocês, encurtaria essa calha de rolagem do carro para que um carro passasse bem grudado com o outro, porque isso daí vai fazer com que eles passem devagar. Pô, bota a rua no mesmo nível da calçada e a gente vai dar o restante da rua ali que a gente vai encalhar para as pessoas, elas que são a estrela da nossa cidade. Transformou num passeio. Acho que depois de 25 anos a gente vai criando várias fases de impacto e a gente tem uma frase lá que a gente chama que é a rua como palco da vida. E é isso, a gente tem que dar lugar para o pedestre. Então a gente saiu de uma rua de 3 metros de largura para uma rua de 9 metros, calçada, né? De 9 metros de largura. E a gente tirou todas as palmeiras imperiais que estavam plantadas, conseguimos plantar lá na nossa praça do Espelho d'Água e plantamos árvores para gerar sombra. Que as pessoas poderiam permanecer. Então a grande contribuição do Jan Gehl, desse livro que a gente leu, foi mudar um pouco do nosso olhar para projeto, para prédio e começar a olhar para as pessoas. Como é que as pessoas utilizam as áreas públicas que a gente entrega. E isso é uma passagem interessante que a gente tem também lá na Pedra Branca. Outra contribuição do Jan Gehl que ele falou, pô, a gente tem que colocar nas nossas áreas públicas o melhor mobiliário urbano que tiver no mundo. Porque tem que ser tão bom quanto a casa das pessoas. As pessoas têm que sentar ali no banco da praça. Confortável. Tem que ser um banco confortável. A pessoa tem que querer ficar lá. E quando a gente foi atrás dos melhores bancos que tinha na época, a gente importou bancos dos Estados Unidos, do mesmo design da BMW. Banco caríssimo, que a gente queria realmente mostrar, dar esse exemplo. E a gente começou a distribuir o banco pelo passeio de várias formas. E a gente, com a contribuição do Jan Gehl para a gente olhar mais para as pessoas, a gente começou a olhar como é que as pessoas utilizavam a nossa praça, os bancos. E a gente começou a perceber que tinha banco que as pessoas sentavam e logo levantavam. E depois a gente foi perceber que esses bancos eram os bancos que a gente colocou de costas para a rua. Então, pô, era um banco que dava uma insegurança. Por mais que a rua é acalmada, que os carros passem devagar, pô, ninguém quer ficar sentado de costas para a rua. Quer ver a coisa acontecer, né? Isso é um exemplo só para ver como a gente desenvolve hoje os nossos endereços. Então, a gente está sempre olhando como é que o pedestre utiliza. O nosso Open Shopping foi desenvolvido. Tem uma passagem no livro Cidade para as Pessoas que o Jan Gehl fala que um pedestre tem que ter um estímulo diferente a cada 4, 5, 6 metros que ele caminha. Então, como a gente é proprietário de todas as lojas lá do Passeio Pedra Branca, para poder controlar esse mix, a gente também controla a transparência da fachada. Então, assim, quando tu aluga uma loja lá, a gente exige que tu deixe 70% de transparência na fachada, porque eu quero que essa caminhada seja gostosa. Então, se tu vai caminhando, tu vai tendo sempre uma surpresa diferente, isso faz a gente caminhar. Até o Irani comentou um pouquinho antes ali sobre esse desenvolvimento da cidade inspirada nas cidades europeias.
Isso daí é uma passagem que quando o Valério e o Marcelo estavam voltando lá desse congresso de novo urbanismo, o Valério super acelerado, ele teve a ideia, ele quer realizar aquilo, se possível, na hora. Ele ligou para o Jaime Lerner e falou, pô, Jaime, eu tô saindo aqui do congresso, CNU, pô, já viajei, já vi, eu tô apaixonado por esse conceito, eu quero fazer lá na Grande Florianópolis, lá na Pedra Branca, a gente tá desenvolvendo um bairro, assim. O Jaime já sabia, e o Jaime falou pro Valério, Valério, pô, tô dentro, estou fazendo muito projeto para iniciativa pública, não sai do papel, então eu quero fazer para iniciativa privada para sair do papel. Virar um e daí conceito. O Jaime falou uma coisa que nos marcou, que ele falou, pô, Valério, o novo urbanismo nada mais é do que o bom e velho urbanismo que era feito nas cidades europeias, que a gente deixou de fazer depois da invenção do automóvel. Começou a se pensar as cidades para o carro, não se pensava mais para as pessoas. Acho que Brasília é um bom exemplo disso. Se passou 60 anos, aí a gente vê que não é o melhor modelo de cidade. Exatamente. Né? As pessoas não conseguem fazer nada a pé, porque é uma área residencial, área comercial, área de hospital. Então, tudo precisa de carro para fazer. E é uma coisa que se tem certeza hoje, que a gente sabe, é que quanto mais espaço dá para o carro, mais carro vai surgir. E se a gente começa a pensar a cidade para as pessoas, fica tudo melhor. As pessoas irem na rua se encontrar menos, o poder público consegue também ter uma melhor gestão, as coisas são mais próximas. Foi desenvolvido um ecossistema em volta ali do... Exato. Sabe o que é legal? Que o legal disso aí, esse manter essa ideia e não abrir mão dela, esse conceito de buscar ideias diferentes. Pô, o cara é holandês, falou, né? O dinamarquês. Aí, pô, sensacional, várias ideias. Depois vem Jaime Lerner. Legal que tem arquitetos super renomados aqui da região e outros mais, que eu também já li a respeito. Então, tu vai pegando um conceito de cada um e, como tu dissesse, aprender com erro, com acerto, ouvir daqui, ouvir dali. A tal da charrete, né? Eu acho que essa daí é uma passagem importante. Quando a gente chegou nessa etapa agora do novo urbanismo, a gente, para lançar esse momento, a gente fez uma charrete chamando a DPZ, que é um escritório de Miami, os principais escritórios de arquitetura aqui de Florianópolis, o pessoal da UFSC, para fazer toda a análise de sustentabilidade, questão de ventilação, insolação. Então a gente envolveu uma turma lá multidisciplinar para chegar no nosso master plan lá da Pedra Branca. E essa é uma passagem que é interessante, mas só para ver, não é fácil, mas a gente consegue chegar no melhor resultado. Na primeira charrete que a gente fez para juntar essa turma toda, foi um desastre, cara. A gente juntou todos os escritórios de arquitetura lá na nossa casa sede da Fazenda da Pedra Branca. E naquele momento, lá em 2006, 2007, quando foi feita essa charrete, os nossos escritórios aqui, eles eram concorrentes, eles não se falavam. Cada um puxando para si. A estratégia qual foi? A gente queria que cada escritório ficasse responsável pelo desenvolvimento de uma quadra e um criticasse o projeto do outro, para que a gente tivesse uma quadra conversando com a outra e chegasse no melhor resultado. Difícil. Quem já trabalhou com um arquiteto que sabe como arquiteto dá trabalho, imagina que trabalhar com 7 escritórios, cada um com a sua visão, com os seus conceitos. E no primeiro dia que a gente foi apresentar os projetos para criticar, já deu ruim, né? E nos dias seguintes os escritórios pegavam suas pranchetas, levavam para o centro de Florianópolis para desenhar, para depois apresentar. Não é o que a gente queria. Então, assim, resumindo, a gente jogou dinheiro fora nesse momento. O Valério é um brasileiro, não desiste nunca. Então, trouxe essa turma toda de volta para cá e teve uma boa ideia de trazer o nosso querido, já falecido Zeca da Câmpora, que era um grande chefe de cozinha que a gente tinha. Deu uma missão para o Zeca. O Zeca, serve boa comida para essa turma, bastante vinho, para a turma entender que o processo é colaborativo e não competitivo, para ver se dá certo dessa vez. E eles entenderam que era colaborativo e saiu no que saiu, na Pedra Branca. A gente tem um master plan, né, de todas as quadras já desenhadas. E isso, para eu que trabalho com venda e tenho que treinar lá nossos corretores, nossas imobiliárias parceiras, é muito bom tu vender um empreendimento, um bairro planejado que te entrega uma previsibilidade. Então, o Irani vai comprar um apartamento lá, eu posso te vender dizendo que tu vai saber o que vai sair no teu lado. O que vai sair lá. Né? Claro que arquitetonicamente nosso ciclo é muito demorado. Então, às vezes, um prédio pode ter sacada, pode não ter sacada. Agora, a questão de volumetria, a gente tenta sempre respeitar. E se não respeitar, a gente diminui a volumetria, porque daí acaba ficando melhor para os clientes também. Perfeito. Que aula, não? Nossa, daria para mais podcasts. Marcelo, e aí ao longo dessa história, esses conceitos e aí essas ideias que vieram surgindo e as coisas acontecendo,
vieram prêmios, né? Sim, eu queria que tu falasse sobre o programa Clima Positivo. Isso, a gente foi... Muito legal, né? A gente foi selecionado pela Fundação Clinton. A gente é um dos 16 projetos selecionados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, de projeto sustentável. Então, a gente tem uma cartilha de sustentabilidade e a gente foi receber esse prêmio, esse convite, na verdade, a gente foi convidado para participar desse grupo de empreendedores, empreendimentos que seguem essa cartilha de sustentabilidade. E a gente tem bastante tempo, então a gente também foi o precursor, os primeiros a desenvolver um bairro com esses conceitos de novo urbanismo, um bairro voltado para as pessoas. Então a gente foi acumulando alguns prêmios, mas o principal, que é o nosso Oscar do mercado imobiliário, que é o Master Imobiliário, a gente ganhou 2 vezes. Agora recente também, né? Ganhamos agora esse ano, até com esse empreendimento aqui que eu passei Primavera. A gente ganhou na categoria de retrofit. A gente pegou as quadras de tênis, transformamos na CAT. Né? A gente fez o Primavera Office. A gente conseguiu criar aqui um lugar praticamente utilizando todos os nossos conceitos de inovação. A gente está chamando agora de tecnologia Pedra Branca, que é criar um lugar que se permita o encontro, cara. É o que a gente acredita aqui. A gente fala que a gente faz o hardware e o software é os locatários, vocês. É o que faz acontecer. Exatamente. Vai usando. A gente sabe fazer a casca aqui, o prédio, só que se eu não tiver bons locatários, pessoas que façam sentido para que tu esteja aqui, que a tua empresa esteja aqui, a gente não consegue ter esse endereço diferente dos demais. É entender o conceito e ir para frente. E entender o que essa turma quer. Então, quando a gente foi fazer o retrofit aqui da CAT, até foi um momento que a gente mudou até a nossa assinatura na Pedra Branca. A gente assinava até então como cidade para as pessoas por causa do livro do Yangel. A gente começou a botar esse olhar. E quando a gente fez esse retrofit aqui das quadras de tênis e trouxe a CAT para cá, a gente foi entender o que essa turma de tecnologia tanto queria. Né? Pô, o que essa turma quer que eu quero fazer aqui para que eles venham para cá. E a gente conseguiu, fez um retrofit super legal, foi um sucesso total. E a gente queria levar essa mesma energia dessa turma de tecnologia e inovação lá para Pedra Branca. E lá na Pedra Branca a gente fez o Inaitec, o Instituto de Tecnologia e Inovação, que a ideia era essa, era trazer essas empresas de tecnologia para lá, né, subsidiar, fazer uma incubadora para que elas crescessem. O Inaitec já foi na primeira etapa, né? Se não me engano. Foi na segunda etapa. Na segunda etapa. Isso. E quando a gente foi fazer lá o Inaitec, para uma grande surpresa nossa, a gente percebeu que o que a gente já estava fazendo na Pedra Branca é o que essa gurizada de hoje em dia quer. É diferente da nossa geração, que a gente, quando fez 18 anos, a gente queria tirar a carteira para dirigir, para ter carro. A gurizada de hoje em dia, eles não querem carro, eles querem andar de Uber, eles querem trabalhar perto de onde moram, eles querem morar num lugar que eles possam descer e ter um boteco para tomar um chopp com um amigo. Na volta para casa. Exatamente. A gente queria dirigir antes de tirar a carteira, inclusive. E muitas vezes não, né? Fizemos. Não, mas deixa para lá. Mas assim, mas dizendo isso é porque a nossa surpresa na Pedra Branca foi muito positiva de saber que a gente já estava fazendo na Pedra Branca o que a gurizada de tecnologia tanto queria. A gente cria um bairro que permita o encontro. E esses encontros vai gerar uma nova ideia, uma nova conceito empresa, atual, uma nova família. E a partir desse momento a gente começa a assinar a Pedra Branca como Pedra Branca Cidade Criativa. Que a gente entende que a criatividade está no encontro dessas pessoas diferentes. O legal é que são conceitos que são atuais na época, mas elas vão se renovando para não ficar para trás, para não deixar de ser atual. E aí eu quero dar tempo para falar um pouquinho também sobre o passeio, aqui em Primavera, onde a gente está, inclusive, mas saber assim, o que vem pela frente da Pedra Branca? A Pedra Branca agora de novo, né? A gente começou como um projeto lá no município de Palhoça. Em seguida a gente se transformou numa empresa, né? E agora, como a gente está com áreas em Joinville, que a gente está ajudando a desenvolver lá o Cidade das Águas, que vai ser uma Pedra Branca lá em Joinville, junto com a família Hansen, da Tigre, uma área super especial no centro de Joinville, um baita de um potencial. A gente acredita que vai ser um dos melhores bairros da América Latina. A gente vai conseguir desenvolver lá em Joinville. A gente está com uma área em Criciúma. Então, por a gente estar expandindo, a gente sentiu a necessidade desse projeto que virou empresa, agora virar uma marca. Né, para a gente chegar nesses outros endereços, uma marca... Levar conceito para vários lugares do país. Que faça mais sentido e sempre, obviamente, se preocupando com a questão local. Né? Então, e que Pedra Branca remete muito à regionalidade. Não dá para fazer tudo copia e cola. Né? Não dá para... Agora que a gente vai fazer o Passeio Sapiens lá no norte da ilha, que
esse conceito que a gente tem no Passeio Primavera, um lugar de centralidade que vai ter gastronomia, serviço, lazer, escritório. Não dá para pegar tudo que eu tenho aqui e colocar lá. Isso é primeira mão? Essa informação é primeira mão? Não é primeira mão, mas é quase isso. É quase isso, é fresquinho. A gente está indo para o mercado agora. Legal. E a gente mal foi para o mercado e já posso dizer que a gente já está com a nossa mercadoteca, com as nossas lojas âncora já fechada. Né? Tão bom é esse conceito que a gente entrega que os nossos parceiros querem ir aonde a gente vai. Aquilo que você falou, você não está mais preparando para vender, você está preparando para que seja comprado. Exatamente. A gente fez um evento para, até questão de respeito mesmo com nossos parceiros, em apresentar em primeira mão para os nossos parceiros. Perfeito. E nessa apresentação para os nossos parceiros, eu não acabei alugando todos os espaços que a gente tinha. Então, eu não cheguei a ir para o mercado. A gente Ficou ali mesmo. uma verba de marketing para fazer uma ação de prospecção, mas isso é o que a gente comentou no início, é conseguir criar parceiros que sejam nossos fãs, ou clientes que sejam nossos fãs. A credibilidade... Tem uma responsabilidade muito grande, porque a régua só vai subindo, né? E quando eu te apresentei aqui no início como gestor da área de negócio da Urbana. Então, Urbana é essa nova marca... A Urbana é a marca que nasceu o projeto Pedra Branca, depois a Pedra Branca teve essas evoluções de marca mesmo, passou lá cidade universitária, cidade sustentável, cidade para as pessoas, cidade criativa, e agora a gente cria essa marca guarda-chuva, que é a Urbana, que eu acho que é legal falar, né, que é Urbana com H. É o H de humana, porque é urbana, cidade para as pessoas, é o que nos move, é construir, desenvolver lugares pensando nas pessoas. Sabe o que é o mais legal disso tudo? É a história que traz por trás, cara. Eu fico fascinado com isso, a história das empresas, das famílias. E vocês criaram um negócio olhando na contramão do que o mercado fazia. Isso. Pô, quanto tempo a gente trabalha com condomínio, trabalha com imobiliárias, com construtoras, e a gente vê, na grande maioria, às vezes até a própria construtora, as próprias famílias tentando realizar um desejo próprio. Estou construindo de acordo com a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Cara, vocês fizeram na contramão, ao invés de criar empreendimentos para botar as pessoas para morar, vocês... E hoje a gente percebe isso. Vai lá, constrói um prédio e ao lado recupera uma praça, recupera o local para tornando esse ambiente seguro e atrativo. Vocês fizeram o contrário. Vocês primeiro criaram a praça, criaram um ambiente para as pessoas terem vontade de morar lá. Para depois fazer o negócio. E não ir morar para ter vontade de ficar. Eu acho que esse teu comentário vai bem ao encontro do que a gente realmente acredita, porque na Pedra Branca, a gente primeiro começou com a área residencial, as colinas, então não tinha o passeio. E a gente acredita que o passeio, que aquela praça gostosa, que aquela centralidade é a coisa primeiro que a gente tem que fazer. Então lá em Criciúma e em Joinville, isso não está definido, são assuntos internos da empresa, mas a gente fala muito sobre isso. Pô, por onde que a gente vai começar lá em Criciúma? Eu acho que é uma coisa certa já, uma opinião do Marcelo, que é o nosso presidente, do Valério Gomes, que a gente tem que começar pelo passeio. Então é isso que tu falou, pô, primeiro criar esse lugar, criar essa praça, esse encontro, para depois a gente começar a verticalizar a cidade e criar essa densidade equilibrada que a gente tanto acredita. Hoje a gente realmente vê, né, primeiro as construtoras fazendo. Não, na verdade a gente já tem agora um movimento, vocês foram com certeza uma escola para elas, de começar a recuperar os ambientes em volta, as praças, as ruas, fazer com que isso traga um novo comércio para que fique mais movimentado. Em volta. E aí as pessoas estando lá que dizem, pô, mas eu podia morar por aqui. Exato. Tanto é que eu estava comentando também com o Rafael aqui no início sobre esse último lançamento do Pátio das Artes, e é assim que a gente vende sempre. A nossa estratégia de venda na Pedra Branca... Isso é muito legal. Primeiro eu vendo o bairro. Então tu vai chegar lá para comprar o Pátio das Artes... E convido vocês para visitar, apesar de que eu não tenho mais apartamento para vender, mas a loja lá está aberta, porque a nossa loja é uma loja institucional também, a gente está contando a história do bairro, mas o que eu quero falar é que primeiro eu vendia o bairro, então a nossa loja tem 2 andares, no térreo eu vendo o bairro, com toda a história de 25 anos de desenvolvimento, desde a fazenda, cidade universitária, todos os conceitos que a gente emprega lá, para depois o cliente passa por uma galeria de arte, como esse empreendimento que a gente vendeu agora é o Pátio das Artes, a gente colocou várias obras de arte que a gente adquiriu que vai estar dentro desse empreendimento, a gente fez uma galeria e depois o cliente sobe para o primeiro andar, que daí sim ele conhece o produto, conhece o Pátio das Artes, o apartamento decorado, tem um vídeo do empreendimento, mas eu acho que o mais relevante é isso, a gente fala internamente, eu não gosto muito dessa palavra, que os empreendimentos imobiliários é um subproduto. Né? Mas acho que é para dar a relevância que o produto principal é o bairro. Ele é o segundo plano. Então, assim, a gente faz
sempre o institucional, a propaganda do bairro, eu quero te levar. A gente fala que a gente briga com os outros bairros pelas boas cabeças. Então, primeiro eu tenho que te convencer que a Pedra Branca faz sentido para ti. Tu vai ter mais tempo com a tua família, tu vai usar menos o carro, tu vai ter mais saúde. Pô, depois de tu acreditar nisso e tu ver que realmente isso é fato hoje na Pedra Branca, que há anos atrás a gente vendia e muita gente sonhou conosco, né? A gente subia num palanque lá no meio da praça e falava, bom, ali vai ter um supermercado, ali vai ter uma academia, e as pessoas olhavam para o mato e acreditaram que ali realmente teria. Hoje não, hoje é uma realidade que as pessoas conseguem caminhar, sentir todo aquele astral que a gente tem na Pedra Branca, isso eu imagino que facilita muito para vender. Todo esse universo lá que deve conspirar muito a favor. A gente que trabalha com administração de condomínio, a gente sabe o quão tenso é o dia a dia. Tu mora em condomínio também. Às vezes as pessoas, que você tem uma sociedade dentro de um espaço, né? E aí você trazer inovações, trazer ambientes mais aconchegantes, melhores, para as pessoas relaxarem. Isso deve refletir no dia a dia, deve ser muito mais. Imagina que seja mais tranquilo a convivência entre as pessoas dentro de um condomínio, né? Ô, Irani, assim, a gente lá na Pedra Branca, por ser um bairro planejado, a gente faz uma. A gente presta um serviço que a gente acha que é um dos mais importantes, que é a gestão urbana. Então, assim, pô, como é que a gente faz um bairro que daqui a 20, 25 anos eu vou concluir aquele projeto, tem fim, né? Tem início, meio e fim. A gente não está nem no meio ainda, então falta ainda um pouco para chegar no meio. Mas quando eu sair, como é que esse bairro vai andar sozinho? Então, lá na Pedra Branca, a gente tem 2 atores que nos ajudam nessa gestão urbana, porque quem de direito tinha que cuidar do bairro era a prefeitura. Infelizmente, a prefeitura não tem condições de cuidar da forma que a gente gostaria. Então, a gente criou lá no início do desenvolvimento do projeto do bairro uma associação de moradores, a gente chama de AMO. Então, todo mundo que compra lote lá tem que contribuir com a AMO para que essa associação se fortaleça e nos ajude nessa gestão do bairro, né? Ajude a prefeitura a tampar algum buraco, iluminação, segurança. E a gente tem um segundo ator que nos ajuda muito nessa gestão urbana, que é a Associação dos Lojistas do Passeio Pedra Branca. A Pedra Branca empresa, que hoje urbana, a gente constrói os nossos pátios, os nossos prédios, e as lojas térreas a gente não vende, para que eu possa controlar o mix. A gente tem um conceito que a gente vende para os clientes lá, que se tu for morar na Pedra Branca, tu vai poder morar, trabalhar, estudar e se divertir, tudo ao alcance de uma caminhada. E para que isso aconteça, eu tenho que ter um controle desse mix, porque se eu vendo essas lojas, pô, tu comprou uma loja, o Rafael comprou outra loja, pô, se tiver 2 farmácias para alugar, cara, tu vai alugar, é realizar o teu investimento. Então, uma farmácia, um café... Então, para proteger esse mix, a gente não vende. E a gente abriu mão do valor de locação que eu poderia receber e criamos uma associação, que essa associação paga uma taxa, como se fosse um condomínio, para manter a calçada sempre limpa, o paisagismo da praça. A gente tem um banheiro público-privado no lado do IP, supermercado lá. Então, pô, tem que limpar aquele banheiro como se fosse um banheiro de shopping. Então, eu quero com isso, pô, eu estou abrindo mão de receber uma receita de locação, eu cobro um aluguel um pouco mais barato lá, mas daqui a 20, 25 anos, eu tenho esses 2 atores me ajudando, junto com a prefeitura, a manter o bairro diferente da forma que ele é, como a gente... Continuar a fazer a gestão no dia a dia, que é muito complicado, não deixar as coisas se deteriorarem, por aí vai, né? Não perder esse conceito, essa imagem, né? Não, e vou te falar uma situação própria, pessoal. Eu tenho um apartamento lá na Pedra Branca, e ainda está na fase final de construção ali e tal... E todos os dias, ou melhor, todos os finais de semana que eu vou para lá, porque eu pego minha filhinha, vou passear lá, vou brincar, vou almoçar, eu sempre penso, pô, cara, eu moro no Estreito, trabalho no Estreito, toda a minha vida é ali no continente, mas eu acho que eu vou morar lá. Cá. Sempre, cara. Quem nunca pensou, né? Porque o ambiente é fantástico. Aí a gente leva em consideração, às vezes, trânsitozinho que tem na BR, que já melhorou, depois tem o Rodanel, tem um monte de coisa ali acontecendo, mas ainda assim... tu leva em consideração a dificuldade que tu vai passar, mas o prazer de estar lá, cara. Exato. E então, os teus filhos, para a família. A gente fala muito que isso é fato, até nos emociona falar sobre isso, que é o bom urbanismo molda as pessoas, cara. Quando a gente fez a nossa Praça do Espelho da Água, o nosso bairro é um bairro aberto, a gente acredita nisso. A gente poderia lá em 99 passar um muro em toda a fazenda e fazer Só entra quem mora, quem trabalha. Condomínio fechado. A gente não acredita nisso, a gente acredita que um bairro seguro e gostoso, ele tem vários acessos, ele é permeável.
E a gente, quando fez essa praça, é um bairro aberto, a gente tem o nosso vizinho, que é o Frei Damião, que é uma comunidade super carente. É o menor IDH de Santa Catarina. E tinha algumas preocupações, assim, essa praça vai ser aberta, a turma do Frei Damião vai invadir aqui a praça. E a gente, acreditando no que a gente faz, a gente falava, não, no Frei Damião 99% das pessoas que estão lá são muito boas. E se a gente fizer um lugar atraente, seguro, que as pessoas aqui, os nossos moradores, se apropriem da praça, não tem problema nenhum. A praça é aberta, é pública. A comunidade do Frei Damião vai vir para cá e vai se comportar como a gente se comporta. Eu acho que o que emociona é isso, que eu levo meu filho lá para brincar, lá no Espelho d'Água, nos finais de semana, e várias vezes eu vejo a turma lá do Frei Damião e ele se comporta igualzinho meu filho se comporta. Eles estão chupando picolé, eles botam o papel do picolé no lixo. A gente fez uma pista de bike lá, aberta também para o público. E a criançada do Frei Damião queria andar de bicicleta, a gente tem uma plaquinha que é para andar com capacete, questão de segurança. Então a gente doou vários capacetes lá para a criançada todo mundo brincar. Capacete lá. Cara, a criançada do Frei Damião sempre usa capacete e às vezes tem moradores da Pedra Branca, a criançada que está andando sem capacete, que eles vão lá na nossa loja Conceito para avisar. Ô tio, tem criança lá andando sem capacete. Então tu vê que é muito legal mesmo, porque quem não conhece o Frei Damião é uma comunidade de catadores de papelão. Tá fazendo ela chorar lá. Ó. E muita gente lá acaba confundindo a sua casa como depósito de lixo. Bota papelão lá. Então, a teoria da janela quebrada. O que é mais um papelzinho no chão? Você já tem tanto lixo lá. E na Pedra Branca eles não fazem isso. Então, o bom urbanismo molda pessoas. É isso que a gente acredita e isso é um bom negócio. Eu consigo hoje vender um apartamento lá na Pedra Branca por 13, 14, 15 mil reais um metro quadrado, porque eu tenho esse bom urbanismo que a gente emprega nas áreas públicas. Sempre voltado para as pessoas, né? Exato. Deixa para nós terminarmos, deixa eu perguntar. Nós estamos no Passeio Primavera, que a Urbana é uma das gestoras, enfim, outros virão aí, como tu já falaste, no norte da ilha, outras cidades. O que vem pela frente aqui? Tem novidade aqui para o Passeio Primavera ou é segredo, enfim? Não, a gente tem... Porque aqui nós temos tecnologia, floricultura, restaurante, escritório de advocacia. Falando até em tecnologia, cara, deixa eu só fazer um adendo aqui quando você falava lá da Pedra Branca. Recém eu tive com o prefeito e o secretário da Fazenda da Palhoça. E eles nos entregando, informando sobre os números da Palhoça, cara, é impressionante. Impressionante, cara. É impressionante, cara. A quantidade de CNPJs da área de tecnologia que tem lá, foi durante tem mais de 2 mil CNPJs na Pedra Branca. Só dessa área de TI, cara, ali no centro. Pô, é muito negócios lá em impressionado, cara. Como até acredito que a iniciativa pública e privada se ajudando, cara, estão transformando a Palhoça numa potência, cara. Anexa muito próximo da capital. Eu faço muito o estudo do perfil do cliente, né? Que a gente vende durante muito tempo. Sempre o nosso principal cliente foi de Florianópolis, que comprava lá os apartamentos. Na primeira etapa, eles compravam mais para investir, para alugar lá para a universidade, né, para os estudantes da Unisul. E já há mais de 6, 7 anos, que o nosso principal cliente, da onde vem os nossos clientes que compram, é da Palhoça. E isso mostra a pujança do município, né? Como a gente vem crescendo, hoje é um dos principais municípios aí de Santa Catarina. Na Pedra Branca, a gente, até 2005, tinha só cabeça de boi lá. E hoje a gente tem mais de 15 mil pessoas morando. A gente está projetando um bairro para ter 45 mil pessoas morando. É isso que eu ia te perguntar, até mais ou menos 45 mil pessoas. Nosso projeto lá é para chegar em torno de 40, 45 mil pessoas morando. Hoje são em torno de 7 mil estudantes. Hoje tem em torno de 8 mil estudantes, 12 mil trabalhando. É um município dentro de outro município. Exatamente. 12 mil pessoas trabalhando. 12 mil trabalhando. Dessas pessoas, claro, se confunde gente que mora lá e mora e trabalha, às vezes só trabalha. Mas eu não queria que tu fugisse com relação aqui ao Passeio Primavera. Né? Porque é muito legal, é outro conceito da Urbana. E, pô, isso aqui é formidável. Também 2005, acho que foi. Aqui começou, 2015. Aqui começou com o Garden Center da Dona Miriam. Isso, muito conhecida, Marcelo, né? Eu acho que em 2015 começou a transformação, né? Começamos a transformar isso daqui. Isso daqui já tem mais de 30 anos, a Primavera Garden. É o Garden Center mais antigo de Santa Catarina. E a gente começou a mudar esse endereço também, percebendo esse desenvolvimento todo da SC. E aqui falta residência, né? Exato. Então, assim, no nosso conceito que a gente tem na Pedra Branca,
quer morar, trabalhar, estudar e se divertir, tudo ao alcance de uma caminhada, na Primavera a gente tem 3 desses conceitos sendo atendidos, só falta a residência. Então a gente tem sim um projeto, né? Ainda é projeto, de fazer um co-living ou fazer um produto residencial aqui na Primavera, sempre respeitando o nosso conceito de fachada ativa. Então o térreo vai ser loja, né? Sim. E aqui a gente ganhou, agora acho que é legal comentar que o Passeio Primavera ganhou esse prêmio Master Imobiliário. Para quem não é do mercado imobiliário, que não conhece, mas esse é o Oscar do mercado imobiliário, a gente ganhou pela 2ª vez esse ano. E exatamente por transformar esse lugar, e hoje é um lugar, a gente recebe muita gente do Brasil inteiro aqui. E as pessoas vêm e falam que aqui é um dos principais endereços de entretenimento, de bom urbanismo do Brasil. Aqui a gente tem uma concentração de empresas de tecnologia que são poucos lugares no Brasil que tem. E a gente só conseguiu transformar isso daqui também tendo essa preocupação, como eu comentei, cara. Sim. A gente tem a preocupação de fazer a casca bem feita, o hardware bem feito, mas as o pessoas software certas vierem. É o locatário. E a gente tem uma metodologia, um critério muito firme para trazer o locatário para cá. A gente não vê só a receita de locação, é um negócio, claro, ele gera essa receita, Polidos a dedo. mas a grande importância é trazer uma boa cabeça para cá, uma boa empresa para cá. O valor que a empresa pode trazer, ele é muito maior do Muito que maior. o resultado financeiro que ela pode Então, trazer. a gente já fez vários esforços aqui para trazer algumas empresas que estão aqui, exatamente por acreditar que essa empresa estando aqui, ela ajuda todo o ecossistema. Né? Então, criar esses encontros, essa diversidade de uso que a gente tem aqui. A gente tem no térreo do Passeio Primavera uma escola, a escola dinâmica, a gente tem gastronomia, a gente tem serviço, tem salão de beleza, a gente tem escritório de inovação e tecnologia, até os engravatados os advogados da Menezes Niebuhr que estão aqui. Exatamente. Então, essa mistura, essa diversidade toda é o que a gente acredita nas cidades que a gente desenvolve e nos produtos também. Isso daqui, Passeio Primavera é um produto da Urbana. Né? A gente tem 4 produtos, para quem de repente não sabe exatamente o que é a Urbana, o que a Pedra Branca desenvolve, o que a gente faz. A gente desenvolve, acabando, hein? A gente desenvolve cidade, bairro e cidade, que é o que a gente faz lá na Pedra Branca. A gente desenvolve passeio, que é os nossos open shops, que é o que a gente tem aqui no Passeio Primavera. A gente desenvolve os pátios, que são nossos prédios, e os reservas, que são os lotes para construção de casa. Perfeito. Então, a Primavera é um desses produtos que a gente desenvolve aplicando todos esses conceitos que a gente tem lá na Pedra Branca. Outro produto que ficou fantástico foi a Reserva da Pedra. Né? Ficou demais, né? Legal. Aquele conceito de lagos artificiais e o clube. Não, tudo. A conversa está excelente, mas nós vamos ter que terminar. Eu falei que era pouco tempo, mas vamos marcar mais. Tu citasse ali ao longo dessa conversa uma das frases impactantes que vocês se baseiam, se inspiram, e eu sei que uma delas também, uma hora ou outra, num determinado momento, a família Gomes também se baseou, e eu vou terminar com ela. O contato na rua constitui a pequena mudança a partir da qual pode florescer a vida. Exatamente. Jane Jacobs. Jane Jacobs é uma jornalista que escreveu um livro que nos inspirou também, que transformou o bairro de Soho, em Nova York, que ela acreditava nessa densidade, queria desmontar o bairro para passar uma rodovia. Ela acreditava que aquela densidade que era interessante para a vida, e que é o que a gente acredita aqui também na Pedra Branca. Terminando com um brinde nas nossas canecas. Obrigado pela caneca. Obrigado. Mais vezes. Valeu, gente. Obrigado pela conversa, Rodrigo, Marcelo, obrigado por ter vindo. Foi fantástico. Acho que a gente vai ter que marcar outro, né, Rodrigo? Não tem dúvida, né? Eu estou à disposição. Falar da Pedra Branca é um prazer, cara. É isso aí. Uma aula, cara, uma aula. Legal. Tô saindo daqui com a cabeça fervilhando, com várias ideias. Sabíamos, por isso nós convidamos, sabíamos que isso ia acontecer. Pessoal, obrigado. Mais um episódio do Área Comum Pod e até a próxima.